turminha, preparados para mais uma aula de matemática? Pois é, esse é o nosso componente curricular da aula de hoje. E o tema da nossa aula é figuras geométricas planas. Eu sou a professora Josiane Santos, mas eu não estou sozinha aqui. Tem alguém que sempre está comigo dividindo o espaço, né? Aliás, tem outras pessoas, né? Primeiro eu vou apresentar uma delas, que é a que sempre está dividindo assim, próximo de mim. Quando ela não está aqui dando aula, ela está ali no chat, tá certo? Vamos dar um olá para a professora Iris. Olá, professora Iris. Olá, professora Josi. Olá, crianças. Já estou aqui, bem atenta à aulinha. E tem ali a caixinha da descoberta, tem umas palavras, uns números ali. E o que será que tem hoje nessa aula, hein? Estou ansiosa por saber. Fica bem atento para também descobrir, tá certo? É isso mesmo, mas nem a professora Iris e nem eu estamos sozinhas. Existe outra pessoa que sempre deixa a minha aula mais acessível. E eu quero agradecer a presença da intérprete Gisela Albuquerque. Muito obrigada, Gisela, por deixar a minha aula mais acessível para todos os meus alunos surdos. Sem a presença do intérprete de Libras, jamais conseguiríamos atingir a todos os nossos alunos, não é mesmo? Pois é, então vamos lá. O que iremos aprender na aula de hoje? Na aula de hoje, iremos observar e identificar as figuras, tá? As figuras planas. Mas que figuras são essas? Vou destacar, tá? O círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo, tá certo? Bem como as suas características. Olha aí, ó, a gente não vai só observar e identificar só o círculo, quadrado, triângulo e retângulo. A gente também vai observar essas características e identificar que características essas figuras possuem, para ficar mais fácil a gente reconhecer, né? O que é um triângulo, o que é um círculo, que características eles possuem, tá? Se eles têm pontas, se não tem, se é arredondado. Tudo isso a gente vai descobrir na aula de hoje, tá certo? Fica aí, para isso você tem que ficar ligadinho. Eu espero que depois de uma aula belíssima que a professora Iris deu aqui, você já tenha despertado com as quadrinhas e agora, né, preste bastante atenção na aula de matemática, tá certo? E aí eu venho uma pergunta. Qual o nome dessas figuras e suas características? Mas antes de ir para essa parte aí, tá? Do slide, eu trouxe aqui uma caixa da descoberta que quem me emprestou foi a professora Iris, que confeccionou aqui, tá perfeita. E aqui tem algumas figuras. E caso vocês não tenham reparado, mas eu vou dizer, aqui na minha mesa tem 4 papeizinhos com algumas características de figuras, tá? Que eu vou retirar daqui. Olha, aqui tem escrito assim, ó, num papel tem escrito assim, 3 lados. No outro tem 4 lados iguais. Presta atenção, 4 lados iguais. 100 lados e 4 lados. Eita, que eu já estou aqui, olha, ansiosa para descobrir a figura, porque eu já sei a característica, viu? Eu vou tirar aqui sem olhar, tá? Porque tá bem escondidinho aqui na caixa da professora Iris. E aí ela vai me dizer as características. Se possui 3 lados, se possui 4 lados iguais, se tá 100 lados, ou se tem 4 lados. E aí eu vou tentar adivinhar qual é a figura, tá certo? Eu já tenho quase certeza de todas, viu? Olha aí. Eita, essa daí é o retângulo. Eita, a professora Iris já falou. E o retângulo tem uma característica que tem 4 lados, porém diferentes, não é isso? Isso. Então não é 4 lados iguais, é o último aqui. É olha. o último aqui, ó, porque o retângulo ele possui 4 lados, como a professora mesmo disse, só que só os lados opostos é que são iguais, ó. Esse lado é oposto a esse, pode ver que são iguais. E esse lado, tá, é oposto a esse. E eles são iguais. Só os lados opostos é que são iguais. Por isso que ele tem 4 lados, tá? Mas não entra da característica de todos os lados iguais, porque ele tem a questão dos lados opostos que são iguais. E olhando minha caixinha, eu acho que... eu vou botar aqui.
Parece aí o retângulo, não é isso? Um retângulo, pois é. Ela tem 4 lados, mas não é todos iguais, igual a outra figura que a gente vai conhecer, tá? O computador onde eu faço o chat também. Também. Não é isso, ó? Olha aqui, ó. Isso mesmo. É um objeto que lembra um retângulo. Um retângulo. Pois é. E você pode observar aí quando você sair com sua mamãe, com seu papai, com a pessoa, com um adulto que está cuidando de você, quando você for a uma lanchonete, for uma festinha de um amigo, for ao supermercado, na feira, você vai perceber objetos ao seu redor que lembram as figuras geométricas planas que estamos aprendendo hoje. Tá certo? Vou tirar outra figura, quero ver, a professora Iris vai dizer, tá? Olha aqui. Eita, esse daí é o círculo. Ele lembra a roda da bicicleta. É isso mesmo. E ele não tem lados, Pois professora, porque sem... ele é arredondado. Então, por ser arredondado, ele é sem lados. Não tem lados e não tem vértice, que vocês vão aprender o que é que significa vértice. Vértice, ó, tá aqui nessa figura, a gente encontra o vértice. E o vértice é quando essa, ó, tá vendo aqui, ó, os lados dele, o encontro de uma ponta e outra, aqui na pontinha a gente chama de vértice. Que eu vou mostrar aí na imagem do slide, tá certo? Então vamos lá, eu já encontrei aqui um retângulo e um círculo. Vou tirar outra figura aqui. Ficou fácil. Ficou fácil. Ficou fácil. É o triângulo. Né? Lembra triângulo. Lembra uma pirâmide, não é isso? E o triângulo tem quantos lados? Tem 3 lados, professora. Tem 3 lados. E aí a gente tem vários tipos de triângulos. Ó. Esse daqui tem 3 lados, mas os 3 lados dele não são todos iguais, tá certo? E aí eu vou tirar um outro exemplo de triângulo para vocês terem a ideia. Ó. Esse daqui sim, todos os lados são iguais, para vocês perceberem que existem vários tipos de triângulos, mas que a característica do triângulo é possuir 3 lados e 3 vértices, tá? Porque olha aqui, ó, uma pontinha, outra pontinha e outra pontinha. Então, o encontro dessa reta aqui, dessa ponta com essa daqui, ó, o encontro das duas é que forma o vértice no final. E aí, aqui a gente já sabe, ó, tá vendo? Triângulo e triângulo. São triângulos, tem 3 lados, mas são triângulos diferentes, tá? Não tem o mesmo formato, tá vendo? Esse daí que eu disse que parecia pirâmide, não parece. Parece esse segundo esse aí. Aqui. É isso mesmo, professor. Olha, tá vendo? Tem que ficar atento, né? Vou tirar outra figura. Qual será que vai sair? Deixa eu ver. Esse daqui. E aí? Esse é o quadrado. E ele tem 4 lados iguais. Iguaizinhos. Iguaizinhos. Olha aí, ó, o quadrado, ele possui, ó, tá vendo? Os 4 lados são iguais. Diferente do retângulo, tá vendo? Olha aí, ó, a diferença entre o retângulo e o quadrado. O quadrado tem 4 lados iguais. O retângulo tem 4 lados, mas não são todos os lados iguais. Os opostos são iguais, tá? E como eu disse, um exemplo de cada, o quadrado a gente lembra o dado, aqueles dados, principalmente aquele que a senhora sempre traz aqui, o grande, sempre né? trago. Uma das as faces do dado, né, ela é quadrada, e aí faz a gente lembrar o quadrado. Né? Será que você consegue aí na sua casa agora correr e descobrir algum objeto na sua casa que lembra o triângulo, que lembra o quadrado, que lembra o círculo, que lembra o retângulo? Corre aí, procura. Como eu não estou em casa, eu já descobri algo aqui que lembra um círculo, o fundo da garrafa da professora Josi, olha aí. A tampa também da garrafa. A tampa também, isso mesmo, olha, tá vendo? Olha aí, a professora Iris já descobriu. E você aí de casa já conseguiu descobrir o objeto na sua casa que faz você lembrar? Se você tiver um relógio de parede e ele for arredondado, com certeza você vai se lembrar de um círculo, tá certo? Olha aqui, ó, tem outras figuras aqui, tá certo? De tamanhos diferentes, mas que também faz a gente lembrar. Olha esse daqui, ó. Retângulo. O retângulo, né? Que a gente já descobriu a característica, que ele possui 4 lados, mas que só são iguais os lados opostos. Esse lado é oposto a esse, é igual. Esse lado é oposto a esse, também é igual, tá? Olha aqui, a diferença é que esse retângulo daqui, o laranja que eu mostrei, é maior que esse, mas todos dois são retângulo. Outro exemplo de círculo, a diferença é só o tamanho do círculo.
outro exemplo de quadrado e outro exemplo de triângulo. Olha aí, a gente já percebeu as características de cada figura. Agora vamos para aqui, para o nosso slide, tá certo? Vai ficar fácil agora, né? Qual o nome dessas figuras e suas características? Olha aí, ó. E aí? Já sabe, né? Tem cores diferentes. Olha aí, a professora Iris já mencionou. Está em posições diferentes, mas todos são retângulos, tá? 4 vértices e 4 lados. E aí, olha aqui, ó, o vértice que eu falei, tá vendo? Na pontinha. Botei aqui um círculo girando para que vocês pudessem identificar, tá? Já sabe que é o retângulo. Agora, outra pergunta. Ó. Qual o nome dessas figuras e suas características? Agora eu trouxe outra figura, tá? Olha aí, ó. São tamanhos diferentes, mas são a mesma figura. E aí, qual a característica, né? Que figura é essa? A gente já aprendeu aqui na brincadeira que eu trouxe, tá? Que é um círculo. E que o círculo, ele não tem lados, tá? Ele é sem lados e sem vértice. Ou você também pode ouvir o termo arredondado, forma arredondada. Ou sem lados e sem vértice, tá certo? E qual o nome dessas figuras e suas características? Agora, outra figura, tá? E aí, ó. Estão em posições diferentes, mas são as mesmas figuras. É um quadrado. O quadrado possui 4 lados iguais, tá? Que eu frisei, que são iguais, e 4 vértices. E aí, olha o vértice do quadrado, tá vendo? Entre uma linha para se formar, ó, a pontinha dele aqui é que a gente chama de vértice. O encontro entre uma ponta e outra a gente chama de vértice, tá certo? E agora, mais outra figura. Qual o nome dessas figuras e suas características? Olha aí, ó. Lembra que eu mencionei? Aí no slide eu estou trazendo três triângulos, tá certo? Diferentes, mas que todos são triângulos, porque o triângulo possui 3 lados e 3 vértices, tá certo? E esse azul lembra até o chapéu do palhaço. O chapéu do palhaço. Aí, tá pois vendo? É. E aí, ó, 3 lados, podendo ser 3 lados iguais, que foi o que eu destaquei aqui quando a gente fez na mesa, 2 lados iguais, que no caso é esse aqui, ó, 2 lados iguais, ou, tá certo, todos os lados diferentes, certo? E 3 vértices, então ele tem 3 lados e 3 vértices, mas aí pode ser 3 lados iguais, pode ser 2 lados iguais e outro diferente, ou todos os lados diferentes, tá vendo? Mas vocês corram aí, olhem aí na sua casa e descubram as figuras que fazem você lembrar, tá? As figuras geométricas que acabamos de aprender aqui. Agora vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje. O que foi que aprendemos? Identificamos as figuras planas e suas características em diferentes posições. Lembra que eu trouxe triângulos em posições diferentes, trouxe triângulos de tamanhos diferentes. A gente viu no slide as figuras planas em posições completamente diferentes umas das outras, mas pelas características conseguimos identificar que elas eram a mesma, que se tratava da mesma figura plana. A diferença era a posição em que ela se encontrava, tá certo? Também descobrimos que as figuras planas apresentam, tá, apenas 2 dimensões, tá? Comprimento e largura, tá? Diferente das figuras que não são planas, que a gente também já conheceu, mas que talvez a gente revisite novamente esse conteúdo, tá? Agora vamos para aquela hora que todo mundo gosta, que é a hora do desafio, para você mostrar que realmente você prestou atenção no conteúdo que foi abordado, tá certo? E responder a pergunta. Com a ajuda de um adulto, escreva o nome das figuras geométricas planas que você consegue identificar no desenho aí que eu estou mostrando. Eu estou mostrando um desenho de um carrinho, mas esse carrinho, ele foi construído utilizando figuras geométricas planas. E aí você vai me dizer que figuras você consegue identificar nesse desenho. Você consegue identificar círculo, você consegue identificar retângulo, você consegue identificar triângulo, quadrado. Olha aí o carrinho bem direitinho, você nem vai precisar da ajuda de um adulto, porque eu sei que você é fera nesse assunto, tá?
Te espero amanhã. Agradeço a presença da professora Iris. Obrigada, professora Iris. Por nada, professora Josi. Beijo, crianças, e até a próxima aula, que eu vou ficar aqui, viu? Esperando você aí no chat. Um cheiro bem grande para vocês. Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau!